Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda, expediente. Nenhuma, excelência. Ordem jurisdicional. Leitura de acordo. Desembargador João, tem um acórdão, não é, desembargador? Com a palavra, excelente. Está em mesa, impetrante é Duval Ribeiro da Silva, mandado de segurança, impetrado é o presidente do IPERN. Já estava pautado e, em face disso, eu estou adotando o entendimento atual da Corte pela incompetência do presidente da Corte para apreciar mandado de segurança em que a autoridade coatora o presidente do IPERN, estou mandando o processo para uma das varas da Fazenda Pública e determinar a remessa do feito para julgamento perante a primeira instância. Como estou lendo o acórdão, senhor presidente. Pois não, excelência. É em discussão o acórdão. Aprovado. Alguém tem mais leitura de acórdão? Julgamento feito que indefimento de pauta, mandado de segurança. Mandado de segurança 2013-6774. Impetrante José Ocean Pimenta, impetrado secretário de Administração. Após o voto do relator, que é o desembargador Hermano Mota, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da governadora e do secretário da Administração de Recursos Humanos e da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança, ambas suscitadas pelo desembargador Ibanez Monteiro, e dos votos do desembargador Gilson Barbosa Teresa Maia, juiz convocado, acolhendo-as, pediu vista a desembargadora Maria Fátima Soares, o desembargador Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho, encontrando-se habilitado, também acolher as preliminares. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto. Está em mesa, excelência. Senhor presidente, peço a palavra. Eu, como relator, e na forma regimental, já que não foi proclamado o resultado, eu quero voltar atrás e reconsiderar e acatar a preliminar como de direito na esteira dos precedentes deste tribunal. Então, precisarei refazer o voto no caso, né? Refazer o voto. Vossa Excelência está acolhendo a preliminar de... Acolhendo, reconheço, porque é legítima e toda fundamentada, realmente, na esteira dos precedentes. Então não. Então o voto seria nesse sentido. Nesse sentido, então, Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanha o relator. Então darei o voto na próxima sessão. Acolhendo a preliminar. Faltou mais, hein? Esse não é o caso do policial que ele pede para que sejam incorporadas as vantagens pessoais dele na para continuar percebendo para continuar percebendo. É porque a nossa lei estadual, ela tem uma ressalva, eu acho que no artigo 95, seu parágrafo 1, diz que essas alterações na questão do ato de aposentadoria não é da competência do IPERN. Se Vossa Excelência se der o trabalho de ler o artigo e a lei, Vossa Excelência vai ver que tem essa ressalva no parágrafo único. Inclusive, matéria desse jaez, ela foi já foi submetida aqui nesta corte e admitindo a competência, a incompetência do IPERN e a competência da secretaria que ele era vinculada. Isso não é um caso de implantação do subsídio da lei, não. Pura e simples, que o ato do executivo já foi feito e cabe apenas ao IPERN a implementação. Essa questão eu gostaria de chamar a atenção, porque pode-se estar colocando isso num balaio que não é o correto. Eu acho que Excelência, mais um motivo para a reflexão do tribunal, né? Mais um motivo, então, para refletir sobre a questão, razão pela qual eu vou trazer o voto. Porque o que ele pretende aí, na realidade, vai praticamente alterar o ato de aposentadoria dele. Ele quer que ele seja refeito esse ato para assegurar a percepção de vantagens dada no regime anterior. Ele já tem um regime legal que estabeleceu o vencimento através de subsídios. E eu tenho quase certeza, pelo menos eu trouxe um para cá, e eu tenho quase certeza que eu usei como parâmetro de decidir um da relatoria do desembargador Cláudio Santos nessa matéria. É uma situação que eu até mostrei ao desembargador Ibanez, deixei a cópia do artigo, se não me falha a memória, não sei se é o artigo 95, parágrafo 1, que o caso da revisão desses atos de aposentadoria, excetuando-se de pensionista, ele é da competência do órgão a que ele era vinculado originalmente. Cabe apenas ao IPERN pagar após a retificação do ato.
Eu tenho uma sugestão ao tribunal para a nossa reflexão. Nós suspendemos o julgamento, eu vou revisar o meu voto, é uma sugestão, né? Para não haver injustiça, não é? Então, o voto da desembargadora é na direção de acolher preliminar também, não é? Tem um pedido de vista aqui da doutora Fátima, se ela quiser, ela pode proferir a leitura do voto dela, depois Vossa Excelência pede vista para reexaminar a matéria. Correto, perfeitamente. Para não haver injustiça. Uma palavra, doutora Fátima. Mandado de segurança 213-6774, Tribunal de Justiça, Rio Grande do Norte, Petranto José Oceano Pimenta, Petrata, governadora do Estado, e Petrata, secretário estadual da Administração e Recursos Humanos, presidente do Instituto de Previdência e Servidores do Rio Grande do Norte, IPERN, Ente Público, Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador de Lermano Mota. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da Reserva Remunerada, José Oceano Pimenta, em desfavor das autoridades coatoras acima identificadas, sob a alegação de erro no ato administrativo que enquadrou o impetrante no regime jurídico da Lei Complementar 463 de 2012. O feito foi colocado em mesa para julgamento na sessão ordinária no último dia 8 de janeiro, oportunidade em que foi suscitada pelo desembargador Ibanez Monteiro, como matéria preliminar, a ilegitimidade passiva da governadora do Estado e do secretário estadual da Administração, com o consequente reconhecimento da incompetência absoluta deste tribunal para o processamento e julgamento originário da ação, no que foi acompanhado pelos desembargadores Gilson Barbosa, Vivaldo Pinheiro e Saravia Sobrinho, bem como pela juíza convocada, doutora Tereza Maia, sendo rejeitada pelo relator. Diante dos fundamentos expostos em sessão, entendi pertinente solicitar a vista dos autos com o escopo de aprofundar o meu próprio entendimento sobre a matéria, especialmente por se tratar de posição fundada em súmula recém-editada. É o que resta mencionar, em complemento ao relatório já realizado pelo eminente relator. Compulsando os autos com a cautela devida, percebo que o objeto da impetração, até mesmo pelos pedidos formulados, se refere à recomposição dos vencimentos do autor, pugnando este pela reimplantação do ato adicional de inatividade e da gratificação de função inativa em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, conforme artigo 11 da Lei Complementar 463 de 2012, como acréscimo ao subsídio instituído pela aludida norma. Ou seja, não vislumbro que haja na espécie discussão voltada ao próprio ato de aposentação do impetrante, ou mesmo a aspectos de legalidade da norma que instituiu o novo regime jurídico, mas sim mera pretensão de readequação das vantagens que o impetrante passou a perceber na forma de subsídio. Neste contexto, sem adentrar no mérito da causa, acosto-me desde logo a preliminar suscitada por entender que o pleito do autor está concentrado unicamente em questões que reclamam a competência específica do presidente da Autarquia Previdenciária Estadual, IPERN, sendo certo, e assim tem entendido de forma majoritária o pleno desta Corte, que, tratando-se de servidor público aposentado ou militar da reserva remunerada, detém tal autoridade poderes plenos para gerenciar a implantação e pagamento das respectivas remunerações e vantagens, o que se extrai do artigo 95, incisos, da Lei Complementar 308 de 2005, razão pela qual entendo que, de fato, devem ser excluídos do polo passivo, no caso presente, o secretário estadual da Administração e dos Recursos Humanos e a própria governadora do Estado. Logo, como consequência natural de tal exclusão, tornando-se o presidente do IPERN o único integrante do polo passivo, aplica-se ao caso o verbete da súmula número 2 deste tribunal, sendo forçoso reconhecer a incompetência absoluta da Corte para processar e julgar originariamente a ação mandamental impetrada em face exclusivamente do presidente do IPERN, em virtude do mesmo não possuir foro por prerrogativa de função, não integrando expressamente o rol de autoridades elencadas no artigo 71, inciso 1, a linha E da Constituição Estadual, determinando-se a remessa dos autos ao juiz de primeiro grau competente para o seu julgamento, com fulcro no artigo 113, caput e parágrafo 2º do Código Processual Civil. É como eu voto, Excelência. Após o voto da doutora Fátima Soares, acolhendo a preliminar,
pediu vista dos autos o relator para reexaminar a matéria. Excelência, talvez eu possa esclarecer aqui que eu estava com... Pois não, excelência. A gente estava conversando alguma coisa com o desembargador Ibanez, que no caso, eu acho que dos outros antecedentes, dos outros precedentes que estava citando, Sua Excelência fez a referência que eu tinha levado para ele, o dispositivo legal, que nos outros eles pediam, na realidade, também um reenquadramento do nível, de acordo com que Vossa Excelência se lembrem que na lei que estabeleceu o subsídio, ela estabeleceu vários níveis de enquadramento, e parece que os precedentes ele pediam reenquadramento nesses níveis, que implicaria uma revisão do ato aposentador. Nesse caso, há uma pequena diferenciação do caso hora em apreço, porque, na realidade, o que ele quer é que seja assegurado a percepção das vantagens que foram estabelecidas e asseguradas no ato aposentador feito na legislação anterior, no universo jurídico anterior, para que seja também somado no subsídio que ele tem hoje. Talvez seja a diferença peculiar com referência aos precedentes que eu já havia citado. O relator pediu vista, ele vai reexaminar, na próxima sessão ele poderá trazer e a gente dá sequência ao julgamento. Senhor presidente, eu não participei do julgamento na sessão anterior, mas na fala do desembargador Amilcar, eu me recordo de um julgado aqui que o impetrado era o presidente do Tribunal de Contas. E justamente a competência do tribunal aqui, ela foi aceita com base no parágrafo único aqui, de que lá o pleito era de alteração no benefício. E pelo que foi colocado, me surgiu a dúvida. Não, exatamente. A discussão que eu tive com o desembargador amigo é essa. Nesse caso do processo do desembargador Dilermando, não há o pedido de alteração. O que ele quer é apenas o pagamento da vantagem que havia sido assegurada anteriormente. Aí eu entendi que não havia necessidade de reexaminar o ato administrativo. Já foi assegurado. Já foi assegurado no regime anterior. O que ele quer é apenas o pagamento. E aí não precisaria. Senão todos os policiais inativos teriam que ter seu ato revisado depois da Lei 463, que não é o caso, né? Aí, quando o policial discute mudança de nível ou o enquadramento feito de forma errada, conforme o seu tempo de serviço, que vai do nível 1 ao 10, aí sim precisaria do comandante... Teria que ser refeito o ato, a adequação do ato ao que é direito exatamente, dele. alterar o ato para dizer que nível ele estaria enquadrado. Aí sim, o ato dependeria também do Executivo, que não é o caso do processo do desembargador Dilermando. Só o pagamento, exatamente. Esse processo ele só está querendo o pagamento da gratificação que ficou constante no ato anterior, que na realidade ele tinha sido feito de acordo com a legislação vigente à época. Essa é a questão. Eu acompanharia, sim. Preliminar. Acolhendo a preliminar. Exato. Os demais concordam, acolhendo a preliminar? Sim. Essa preliminar está simulada, não é? Agora, eu ainda faço uma consideração que essas matérias aí, que são inúmeras e muito significativas para o erário público, elas vão para os juízes e, em grau de recurso, virão para as câmaras. Então, a possibilidade de divergência nas câmaras em decisões conflitantes ainda vai ser muito maior, claro, do que aqui no plenário. Eu me lembro que, na época, eu fiz alguma consideração a respeito, porque nós temos, por lei, alçados à condição de ministério, 12 secretarias na Presidência da República. Banco Central, Secretaria-Geral da Casa Civil, Secretaria de Assuntos Estratégicos. E esses órgãos absolutamente não estão alçados ao mesmo nível de ministério pela Constituição, mas sim por lei. Então, por simetria, é claro que os Estados-membros poderiam fazê-lo, mas a nossa súmula
realmente resolveu. Estou falando isso só para reflexão futura, porque talvez nós tenhamos criado mais problemas do que soluções. É possível. É Ok. possível. Mas essa matéria, inclusive, a matéria de fundo do processo, o pleno já tem precedentes pela impossibilidade da conjugação dos dois regimes. Ok, então eu posso proclamar a colhenda preliminar nos termos do voto do relator à unanimidade. Está proclamado o resultado. Eu chamo de número 2, mandado de segurança, 2013-5951, relator desembargador João Rebouças. Está em mesa, excelência? Mandado de segurança, que é impetrante Ana Lívia de Araújo Medeiros, impetrado o secretário de Saúde do Estado. O presente matéria é, por demais, consolidada e do conhecimento desta Corte e do Superior Tribunal, diz respeito ao fornecimento de medicamento de alto custo, que é gerido pela Unicat, medicamento Exivox, uma caixa custa R$ 2.179 e a paciente menor tem R$ 2.179, uma caixa tem que tomar 2 caixas por mês. E o pai é assalariado, não tem condições, e neste dos precedentes, e em sintonia com a 6ª Procuradoria, eu estou concedendo a segurança. Alguma divergência? A unanimidade, concessão da segurança dos termos do voto do relator. Eu chamo o mandado de segurança 2012-13084, relator o desembargador Gilson Barbosa, impedido o desembargador Vigílio Macedo. Está em mesa, excelência? Está em mesa. Uma palavra, excelência. Este mandado de segurança, ele foi feito um pedido pelo advogado para a próxima mesa e já foi deferido por mim. Ele estará no dia 22 de 1 para julgamento. Então, Vossa Excelência deferiu o pedido De adiamento. de adiamento do Brevemente. julgamento. Pois não, excelência. Então, Vossa Excelência é quem dirige o processo e poderá definir. Fica para a próxima sessão. Certo. Pois não, excelência. O Eu mandado de segurança... Pois não, excelência. Chamo o mandado de segurança número 4, mandado de segurança 2012-19019. Também da relatoria de Vossa Excelência. Está em mesa? Está em mesa. Este processo envolve uma certa complexidade e eu tive o cuidado, antes de elaborar o voto, de olhar o que é que pensam os desembargadores de Minas, de São Paulo e Rio Grande do Sul. Esses 3 eu olhei bastante, inclusive ontem à noite. Como tem sustentação oral, ou foi requerida, Vossa Excelência, se Vossa Excelência não puder, eu posso mandar aqui o diretor fazer. Vossa Excelência tem condições de relatar? Aliás, o próprio advogado me disse há alguns minutos que ia pedir dispensa da sustentação oral. Pois não, excelência. A sustentação oral. Então, está abdicando da sustentação oral. Vai registrar em ata. Ok, presidente. então, desembargador, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, eu queria Pois não, só registrar minha suspeição neste processo. Suspeição do desembargador Saraiva. Pode prosseguir, Tá senhor. bom. Bem, então eu procurei sintetizar o máximo para não cansá-los, até porque também está na internet aí o acesso. Então, o mandado de segurança já nominado por Vossa Excelência. Então, as autoridades coautoras são a governadora do Estado e o comandante-geral da Polícia Militar. A emenda diz o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, policiais militares ocupantes do posto de major do quadro de oficiais da Polícia Militar, pretendida promoção ao posto de tenente-coronel, preliminares de indeferimento da petição inicial e ilegitimidade passiva suscitada pela governadora do Estado, rejeição pela mesma autoridade, preliminar de ausência de prova pré-constituída, transferência para o mérito, acolhida. Mérito, omissão estatal quanto à promoção dos impetrantes ao posto de tenente-coronel, em virtude da agregação de policiais ou agregações não realizadas, caracterizada afronta ao disposto nos artigos 49, inciso 4, a linha M e 77, ambos da Lei 4.630, preenchimento dos requisitos legais necessários à pretendida promoção. Agregação de oficial que gera vaga de promoção para os que lhe sucedem na escala hierárquica, necessária a observância ao princípio da continuidade do serviço público, comprovação, vagas disponíveis, promoção que deve obedecer à proporção de uma vaga segundo o critério de antiguidade, para 2 vagas conforme o critério de merecimento,
reconhecimento pelo Poder Judiciário do direito líquido e certo daqueles aptos a ocupar a vaga pelo critério de antiguidade, com efeitos retroativos à data de 21 de agosto de 2012, vagas a serem ocupadas por merecimento, escolha da governadora, no uso do poder discricionário, direito à promoção que deve se dar na forma retroativa, não caracterização de afronta à lei de responsabilidade fiscal, violação a direito líquido e certo, configurado, concessão da segurança para 4 dos impetrantes, denegação quanto aos demais, precedentes deste tribunal, determinação de prazo para chefe do Executivo proceder à promoção dos oficiais por merecimento, segundo a lista fornecida pelo Comando Geral em 21 de agosto de 2012. Os impetrantes já foram nominados, e eu passo ao final, porque o voto está disponível aí, é muito longo, são quase 30 páginas. Então, posto isso, constatada a possibilidade da promoção ao posto hierarquicamente superior, em virtude da agregação de policiais, bem assim que os efeitos podem ser retroagidos quando preteridos na data devida, em dissonância com o parecer da 19ª Procuradoria de Justiça, concedo a segurança para 4 dos impetrantes, para determinar a governadora que proceda a agregação dos tenentes-coronéis Marcos Vinícius da Silva Cruz e Túlio César Alves de Oliveira, uma vez assentada a previsão nos artigos 22, parágrafo 1º, letra B, e 77, inciso 1 da Lei 4.630. 2. Promova imediatamente ao cargo de tenente-coronel da PM, pelo critério de antiguidade, os impetrantes Maria Tereza Melo dos Santos Bógio, Washington Ferreira Fontes, Marcos Alexandre Cortez Fernandes e Gaspar Enio Linhares, conferindo a eles diferenças remuneratórias devidas entre o posto que ocupam, major, e o que deveriam ocupar, tenente-coronel, retroativas a 21 de agosto de 2012, vencidas a partir da data do ajuizamento da ação mandamental e da efetivação da proporção deles, ressalvada a percepção de valores devidos anteriormente à impetração do mandamos, os quais deverão ser pleiteados por vias próprias. No tocante às demais vagas, a governadora terá um prazo de 30 dias para efetuar a promoção por merecimento dos demais oficiais, levando em conta a lista fornecida pelo comandante-geral para a promoção em dia 21 de agosto de 2012, sob pena de responsabilidade civil e penal em caso de descumprimento. Minha relatoria, peço-lhe desculpa pela dicção que está horrível, mas é questão de saúde. De que Vossa Excelência está com problema de garganta. Doutora Tereza, como Vossa Excelência vota? Acompanha o relator. Doutora Fátima. Eu estou em dúvida se eu arguir suspeição nos autos, eu gostaria de saber vai examinar, não é isso? Então eu posso ir prosseguindo, que Vossa Excelência, não é? Vossa Excelência vai olhar se tem alguma... Desembargador Cláudio. Excelência, eu vou usar divergir da conclusão do ilustre relator, quando ele conclui determinando que a governadora proceda à agregação, promova imediatamente os casos de antiguidade e promova em 30 dias os casos de merecimento. Eu queria fazer uma ponderação porque, na realidade, em sede de mandado de segurança, significaria dizer que nós já estaríamos afirmando que essas pessoas estão com
os pré-requisitos preenchidos para essas promoções. E isso terá que ser examinado nos próprios processos administrativos de cada um. Então, o meu voto, conclusivamente, é só a divergência quanto ao procedimento, não quanto à conclusão. É no sentido de que a governadora e a outra autoridade coatora, que é o comandante da polícia, em 30 dias, decidam os processos administrativos, que aí os órgãos próprios do Executivo haverão de examinar, inclusive, a legalidade dessas promoções, se não há nenhum impedimento, se não há isso. E aí, sim, se houver a decisão do governador dizendo que não promove e esse ato tiver eivado de ilegalidade, caberá, sim, um outro mandado de segurança no sentido de concluir, no sentido de coibir essa ilegalidade. Agora, o que nós não podemos fazer é, em sede de mandado de segurança, ultrapassar, superar o exame pelos órgãos próprios do Executivo dos processos administrativos. Eu acho, em suma, que todos devem ser promovidos, agregados, concordo plenamente. Mas nós não podemos aqui, em sede de mandado de segurança, substituir todos esses processos administrativos como tivéssemos examinados cada um de per si. Pois não, desembargador Bandeira. Como Vossa Excelência está levantando algumas questões, eu vou antecipar apenas alguns questionamentos que eu teria a fazer. Porque aí os demais que votarão antes de mim já podem olhar também esses questionamentos. Então, fazendo aqui um resumo bem detalhado dos casos, nós temos, são oito majores impetrantes da segurança. E a alegação é de que existem 32 vagas de tenente-coronel no quadro da Polícia Militar. Dessas 32 vagas, existem 14 tenentes-coronéis agregados. 14 agregados. Mais 2... as vagas estão preenchidas. As vagas estão todas preenchidas. E mais 14 agregados, né? Dessas 32, 14 estariam agregados, que surgiriam, então, 14 vagas para serem preenchidas por promoção de majores. Além disso, existem dois tenentes-coronéis que estão cursando. E os impetrantes querem que esses que estão cursando também sejam considerados agregados para que abram mais 2 vagas. Isso. Esses que estão cursando, o período de curso, que estavam cursando, aliás, o período de curso foi de dezembro de março a outubro de 2012. Então, excedeu a 6 meses. De 2012. Só porque excederam a 6 meses. Hoje, eles já não estão mais cursando, eles já estão em efetivo exercício na corporação. Além disso, alega-se também que o coronel Sérgio Guimarães está agregado. E daí surgiria uma vaga para a promoção de tenente-coronel a coronel e, por conseguinte, uma promoção de major a tenente-coronel. Veja que, enquanto 8 impetrantes pedem promoção a tenente-coronel, eles querem também que seja promovido automaticamente, claro, um tenente-coronel a coronel, que aí eu vejo como essa vaga não poder nem ser considerada, porque primeiro tem que fazer a promoção pelo critério devido do tenente-coronel a coronel. Senão vai ter que mexer em toda a hierarquia, senão né? Eu vou ter que mandar promover até o soldado. Claro. Até o soldado, que vai e temos que examinar o que está posto. Temos que examinar o que está posto, então, não os fatos futuros. Esse processo tem uma repercussão muito grande. Eu estou dizendo que a agregação importa na promoção obrigatória dos postos inferiores. E só até major, por quê? E não porque o capitão, e não porque o tenente, e daí em diante até o final da fila, né? Pois bem, então, além disso, nas informações constam os seguintes detalhes. O Estado alega que não existem essas vagas apontadas pelos impetrantes.
ele diz que que na época, no momento, ao tempo da promoção, que foi em 2012, existiam 39 tenentes-coronéis. 39 tenentes-coronéis, dos quais 16 estariam com direito à agregação, ou agregados ou com possível direito à agregação. Então, nós restariam 23 vagas a serem preenchidas, se considerarmos aí elas decorrentes da agregação. Então, nós teríamos uma diferença, portanto, de 9 vagas. Segundo as informações do coronel, existiriam apenas 9 vagas. Das 17 alegadas na petição, existiriam apenas 9. E dessas 9 vagas a serem preenchidas, 2/3 por merecimento e 1/3 por antiguidades, conforme a regra. Portanto, apenas 3 seriam promovidos por antiguidade e 6 por merecimento. Então, somente os 3 mais antigos é que poderiam obter a segurança para a promoção, porque as vagas de merecimento dependem da avaliação dos critérios objetivos aferidos pela governadora, que não poderiam ser aferidos aqui na via judicial. E aí entra, por isso, desembargador Cláudio, a alegação de Vossa Excelência de que nós não poderíamos antecipar a promoção por merecimento em via de mandado de segurança, porque esses critérios são aferidos. Nem de antiguidade também, se nós não temos os processos administrativos, me compreende, e examinar a legalidade pelos órgãos próprios do Executivo. Qualquer processo administrativo, qualquer movimentação dessa, tem um processo próprio de cada um, que vai ver a sua vida, vai ver se tem algum impedimento, vai ver se está preenchido, enfim, se não tem processos que o impeçam de ser promovidos, enfim. O que nós não poderíamos fazer isso em sede de mandado de segurança, mas apenas examinar o direito líquido e certo. E quanto ao direito líquido e certo, eu entendo que eles têm, menos esses 2 que já saíram dos cursos, que já voltaram. Quer dizer, eles saíram, voltaram e estão ocupando seus lugares. Hoje as vagas não existem. Isso. Existiram por 6 meses ou 7 meses, digamos, né? Sim. Agora, eu tenho muito cuidado no caso, por exemplo, de aposentadoria, de determinar que a autoridade examine o processo de aposentadoria num prazo X, sob pena, sim, das medidas legais, criminais, administrativas, enfim, cíveis, tal. Então, eu estou concordando com o relator, menos no verbo que promova, porque é mandado de segurança. Ainda assim, o comandante alega que tem o critério do interstício temporal também para a promoção. Isso tem que ser examinado no processo. E esse critério é de 3 anos entre uma promoção também e outra, isso tem que ser examinado cabendo à governadora justificar pela necessidade das promoções de preenchimento das vagas a redução desse tempo. Desembargador Ibanez, você permite? Sim. Na discussão me surge aqui um ponto controvertido, que eu acho que é essencial para saber se acompanha ou não o relator. Nós vamos aqui considerar que são 32 vagas a serem ocupadas por tenente-coronel. A agregação, ela tem limite? Quantos desses 32 podem ser agregados? Não tem limite. Então, eu posso ter, a rigor, 64 tenente-coronel. 32 promovidos, 32 agregados, abririam 32 novas vagas. Isso é razoável? Mas eu só estou levantando eu não estou votando ainda de vaga do Glauber. Eu estou levantando as discussões. Ibanez, se me permitir, só uma colaboração na discussão, porque o Ministério Público judicializou a questão justamente dessa discussão e consta nos autos, inclusive, uma cópia da ação civil pública que discute a matéria. A agregação não necessariamente implica na abertura de vaga. Na abertura de vaga. Exato. Pode ser agregado por fato de estar cedido a outro órgão, mas ele ocupa a vaga. A discussão na ação civil pública é justamente a ocupação, não é? O que o desembargador o acréscimo de
de ocupantes daquele posto, né, da Polícia Militar, superior à quantidade de vagas previstas em lei. E essa questão, eu quero até trazer a reflexão da Corte, no tocante à possibilidade do reconhecimento, inclusive, de uma litispendência em face da ação civil pública, discute justamente o tema e com repercussão geral. Mas, com toda franqueza, eu acho que, embora seja interessante a preocupação do Ministério Público, mas eu acho que a agregação instituto que existe em todas as polícias militares do Brasil, isso é uma questão muito antiga, de muitas décadas. Acho que é necessária, porque se você tem 12 postos de coronel no Rio Grande do Norte e você tiver 3 à disposição de órgãos, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, mesmo ou qualquer outro órgão, você fica desfalcado de coronéis para os comandos que existem. E aí você teria que realmente pôr esses coronéis à disposição numa situação de agregado e promover os tenentes-coronéis para ocupar aqueles postos. Nós estamos falando aí de um órgão puramente militar. Eu acho que é importante. Agora, no Rio Grande do Norte, existe uma lei que disciplina isso, que a gente não pode desconhecer. É um comando da lei, é muito claro, e isso existe. Agora, existe realmente uma exacerbação, um exagero. Realmente existe um exagero. Como existe um exagero? Porque realmente essa legislação é muito complicada, muito antiga e precisa ser atualizada. Eu mostrei aqui que, naquele caso do Corpo de Bombeiros Militar, nós temos aí o processo disciplinar através da portaria do comandante, instituindo pena através de portaria. Imagine só a aberração jurídica. Nesses casos, se remete muita coisa ao decreto, que é outra aberração jurídica, inclusive na questão disciplinar da polícia, de que aqui não se trata. Agora, eu acho que a agregação é necessária. Que eles, os impetrantes, têm razão, eu acho que tem. Que merece a segurança, merece. Agora, eu concordo com o relator, mas não na forma da ordem mandamental do mandato de segurança. Eu acho que nós não podemos superar, passar por cima do processo administrativo, e sim dar a oportunidade de 30 dias para que as autoridades impetradas examinem a legalidade dessas movimentações, que sejam promoção, que seja agregação, que seja por merecimento, que seja por antiguidade. Meu voto é esse, senhor presidente. Senhor presidente. Então, ainda só para acrescentar, desculpe, Magno, é que há uma questão suscitada pelo Ministério Público, que o doutor Jovino fez referência, de inconstitucionalidade dessa norma legal, que cria vaga por ato administrativo. Aí nós vamos superar lá a ação civil pública, né? Não, mas se está arguindo incidentalmente no mandato de segurança, a gente tem que decidir. Pelo menos decidir. Está decidindo em preliminar? Hein? É uma preliminar, né? É uma preliminar. Ele está suscitando a inconstitucionalidade da regra legal estadual que cria... Eu não li o voto do relator, mas para enfrentar esse aspecto, está superado. Parecer. Foi apreciado. Infelizmente, eu estou a fundo. Mas os autos estão aqui, qualquer um pode olhar e conferir como fazer o teste São Tomé. Não, mas ninguém quer fazer teste São Tomé, não. Estou perguntando se está no voto, porque eu não li. Todos esses incidentes foram enfrentados. Ótimo. Eu acompanho o relator. Chegamos ao mérito. Inclusive, desembargador, quanto ao aspecto da lista de antiguidade, foi nos fornecida pelo Comando Geral. Há um quadro. Não foi de minha cabeça, não. Está lá no não estou falando isso, não, desembargador Gilson. O que eu estou dizendo é que cada um tem um processo administrativo próprio, seja de antiguidade, seja de merecimento. Toda a ficha, todos os pareceres, se não tem processo, tal. Então, se a gente mandar, promova, nós estamos aí implicitamente dizendo que aquele processo administrativo foi examinado por a gente e que ele preenche os requisitos. Desculpe, só para Vossa Excelência entender o que eu quero dizer. Estou entendendo. E que está tudo legal. E que a gente não pode fazer isso aqui, porque não existe. Mas está nos autos que, para os 2 critérios
de merecimento. A relação, mas não... Feito pelo comando, apenas o próprio comandante remeteu à governadora. Mas todos esses processos são examinados pela controladoria, pelo parecer da procuradoria, por tudo isso antes de haver o ato de promoção. Mas consta, desembargador, nos autos, que essa etapa ou essas etapas foram esgotadas. Está nos autos. Mutatis mutandis é a situação do pessoal que faz o concurso que pede para que seja assegurado a nomeação. E, na realidade, a gente não determina a nomeação. A gente determina que ele seja assegurado a continuação do prazo para que se restar... Que a gente tome sede de mandado de segurança. Bem, o novo relator mantém o voto na forma como está... Na íntegra. Na íntegra, ok. O Conselho da Segurança Nesse parcial, no caso, né? Não, o Conselho da Segurança. É isso, só o Conselho da Segurança para que se examine, o direito, né? Para que as autoridades impetradas, principalmente o governador do Estado, examinem esses processos no prazo de 30 dias. Só para examinar? Examinar e decidir, né? Decida os processos. Ok. Entendeu? Doutora Fátima acompanha o relator. Doutora Fátima acompanha o relator. O desembargador Cláudio Santos votou com o relator, mas apenas só especificando para a conclusão do processo administrativo. Manter. A doutora Tereza acompanhou o relator. Desembargador João Rebouças. Presidente, eu também acompanho o relator. Agora, com esse adendo do desembargador Cláudio, mas eu queria aqui também aproveitar para trazer uma reflexão à corte com relação ao que falou o ilustre procurador adjunto, com relação à criação de vagas por via oblíqua. Eu sempre tive essa preocupação com o Instituto da Agregação. Vou dar um exemplo aqui nosso. Saiu um membro da corte para fazer um curso fora de 1 ano ou 2, e o tribunal vai promover um juiz para ser desembargador, se a lei diz que são 15 desembargadores. Entendeu? Não, eu estou aqui dando mutatis mutantes, né? Eu acho que essa arguição de constitucionalidade, até para não frustrar a expectativa dos impetrantes, até para resguardar possíveis direitos adquiridos, poderia se mitigar os efeitos da inconstitucionalidade. Mas já o tribunal, se pudesse fazer uma reflexão sobre isso, doravante, daqui para frente, entendeu? Mas que tivesse que adentrar nesse exame. Eu acho isso uma forma, vou repetir, oblíqua de se criar cargos que não estão previstos em lei. Se faz necessário essa reflexão, evidentemente sem querer prejudicar o direito dos impetrantes, que já se consolida pelo tempo e tal, mas eu acho que o tribunal precisa se debruçar sobre esse pedido. Não sei se está expresso de inconstitucionalidade, porque eu não conheço a petição do Ministério Público, parecer. Pois não. A arguição de inconstitucionalidade está justamente na petição da ação civil pública, que a doutora Valdira trouxe como fundamento, inclusive do seu parecer, inclusive transcrevendo parte da petição, petição inicial. Eu acho que até, salvo engano, essa lei anterior à Constituição Federal, não sei se ela nem foi recepcionada. Salvo engano, ela é 86. 76, é 86. 4.630 de 1976. 76? Anterior. Ela não está completa. Senhor presidente, uma sugestão. Eu acho que para defender o voto, deveria ser tomado o voto nessa questão da alegação de inconstitucionalidade. Que eu acho que... Destacar para se votar. Para se votar. Destacar para se votar, porque eu acho que é importante. Se for considerado... Mas pode ser suscitada. Aí vai fazer uma revolução na polícia, porque vai ter que mudar de constitucional, tudo que existe hoje cai. Não, aí tem os efeitos. Vai ter que mitigar os efeitos. Precisa refletir mais sobre isso aí. Se não me engano, o desembargador Gilson ele não enfrentou essa questão como preliminar. Pois é, estou dizendo, mas vai ser votado. E não tem ação, a ação, né, Silvia, que vai examinar, o juiz vai examinar isso aí. Eu acho que precisa ter uma cautela, senão vai. Tem uma cautela nisso aí, senão vai desestruturar tudo.
Todo o sistema militar. Não, mas eu acho que nessa hipótese não iria. E a matéria está sendo objeto na ação civil pública, né? O juiz vai examinar, né? Depois, claro, vem grau de recurso para cá e a matéria poderá ser enfrentada, eu acho, com mais segurança, né? Mas, desembargador João, como vota Vossa Excelência? Eu voto com esse adendo do desembargador Cláudio, concedendo a segurança, mas instigando a Corte a essa reflexão. Inclusive, se houver essa arguição, eu a acolho, só que eu faço uma modulação dos efeitos que seja doravante, não para retroagir, para prejudicar os atos já consolidados nem o direito adquirido. Ok. Mas Vossa Excelência concede a segurança no termo do voto do relator? Pois não, Excelência. Com adendo do desembargador Cláudio. Com adendo dos processos, ou concedendo o prazo de 30 dias para a conclusão dos processos administrativos. Se houver inconstitucionalidade arguída, eu acolho essa inconstitucionalidade com os efeitos daqui para frente. Desembargador Rivaldo. Eu concedo a segurança nos termos em que propostos pelo desembargador Cláudio Santos. Pois não. Desembargador Saraiva. Como? Hã? Veio a suspeição, desculpe, Excelência. Desembargador Amilcar. Excelência, eu me acosto ao voto do relator, mas com o adendo, né? do desembargador Cláudio Santos. Realmente entendo que a determinação para promover, ela pode ferir até mesmo os requisitos que são previstos na lei, que vão ser avaliados pelos órgãos competentes. Nós, apesar de termos acesso, estava verificando aqui as cópias digitalizadas do mandado de segurança, o fato de nós termos acesso a essa relação não quer dizer que essa relação, após o verificado procedimento competente para tal, seja a relação correta que vai restar no final. Então, acho... O Supremo aceita a agregação. Então, nesse caso, eu... O Tribunal Federal tem voto aqui aceitando a agregação. E ora não tem. Desembargador, então, concede a segurança com o adendo, concedendo ao Executivo o prazo de 30 dias para a conclusão do processo administrativo. Na área das Forças Armadas, viu, Cláudio? Tá certo. Para instauração e conclusão do processo. Na área das Forças Armadas também, agregação. Desembargador Dilermando. Excelência, eu me acosto integralmente ao voto do relator e, com a devida vênia dos que pensam divergente, inclusive louvo a sua fundamentação e o bem lançado voto. Pois não, Excelência. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu pedi o processo aqui e o pedido no mandado de segurança, diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência conceder a medida liminar inaudita altera partes para que seja suspensa qualquer promoção ao posto de tenente-coronel até o trânsito julgado do presente RIT, assim evitando que os impetrantes sejam preteridos por turmas de majores mais modernas, uma vez que na próxima promoção esta turma estará habilitada a concorrer à promoção ao posto de tenente-coronel de igual forma. Quer dizer, está se definindo isso, suspendendo toda e qualquer promoção, inclusive pela conclusão do voto. Pedido liminar. Pois é, mas o pedido liminar não enfrentou. Nós temos que fazê-lo no mérito. Excelência, inclusive um detalhe. Nessa época, eu não era desembargador. Respondo quem estava no cargo. Está entendendo? Então, o pedido é esse. Então, pela conclusão que eu estou vendo aqui, está se diferindo. É mérito, é mérito. A liminar não foi apreciada nesse sentido da suspensão de toda e qualquer promoção. E, por fim, no que interessa, passando a letra B, C, D, que a omissão dos impetrados em não agregarem os oficiais Marcos Vinícius, Túlio César, Francisco André, quando afastado por período superior a 6 meses, sejam sanadas pelo judiciário, consequentemente agregando esses 3. Está se definindo isso. No mérito, determinar, e que é mérito os do antecedentes, porque na preliminar não foram apreciados. No mérito, determinar que os impetrantes sejam promovidos ao posto de tenente-coronel em decorrência das agregações dos relatados anteriormente, quer dizer, partindo do pressuposto, a concessão da segurança da letra E também confronta com as letras anteriores. Virgílio, essa sua dúvida, Vossa Excelência permite? Claro. Ao se dar ao Executivo a oportunidade de examinar esses processos, haverá de se examinar toda a legalidade disso. O próprio Executivo é obrigado.
a observar toda a legalidade disso que está pedido. É assim que Vossa Excelência propõe o voto. Que os processos administrativos em 30 dias sejam julgados e apreciados. Então diverge do relator. Não. Eu concedo a segurança com esse adendo. Concedendo, no entanto, o prazo de 30 dias. 30 dias para o Executivo decidir esses pedidos. Mas, Excelência, me ajude a raciocinar. Pois não. Aqui seria uma concessão pendente. Eu não conheço decisão judicial pendente de um resultado. Mas nós fazemos isso aqui todo dia. A gente dá prazo todo dia para concluir o processo administrativo de aposentadoria. Mas a gente não concede a aposentadoria. Não, nem concede a promoção, é nisso que eu estou divergindo. Mas está conseguindo. Eu não. Então Vossa Excelência diverge. Claro, mas claro que é uma divergência. Mas, conclusivamente, se eles preenchem os requisitos, haverão de chegar onde ele está dizendo. Mas se esses requisitos estão dependendo do preenchimento posterior. Alheio ao nosso o que eu acho é que o Poder Judiciário não pode promover. Correto. Não pode aposentar. Não pode nomear. Tem que determinar que examine o processo na legalidade e conclua, decida o processo administrativo. Que, se preenchidos os requisitos, será de promoção, será de agregação, enfim. Claro. E aí, Excelência... Nós estamos concordando, nós estamos confluentes. Mas veja bem, então... Exato, porque nós vamos partir do pressuposto que o mandado de segurança depende de prova, não depende de constituição de prova a ser feita. Isso. A prova tem que ser documental nos autos. Ora, se eu submeter a concessão da segurança, mas a depender de eventual preenchimento de requisito, eu estou aqui exatamente confrontando com o objeto do próprio mandado de segurança. Não. O que eu estou decidindo, vou sintetizar novamente, é que os impetrantes têm o direito líquido e certo de ter o processo administrativo de promoção examinado e decidido pelas autoridades coatoras. Correto. Perfeito. Ponto. Então, nessa linha, ao meu juízo, não sei dos colegas, está divergindo do relator, que ele já os promove. Pronto. Divergindo do relator. Perfeito, correto. Então, desembargador, eu vou acompanhar, mas o pedido... Mas cabe, o pedido cabe. Um pedido maior, o pedido cabe. Nós teríamos que aqui fazer o exercício hercúleo de... Não, mas o pedido cabe. Não, perfeito, desembargador, não estou discordando, eu estou querendo que a corte fique cônscia dessa situação. Quer dizer, concede-se, mas se concede para depender de prova constituir-se, que é o preenchimento dos requisitos. Sim, é lá, mas aqui nós estamos examinando se realmente é lá. Não. Nós não podemos dizer que é lá. A prova pré-constituída que existe nesse processo de mandado de segurança é a questão omissiva de que eles não foram promovidos. Isso aí está posto, certo? Agora, eu não posso determinar a nomeação, porque, primeiro, é ato privativo do chefe do Executivo. Segundo, eu não examinei o processo administrativo de cada um em sede de mandado de segurança. Teria que examinar tudo isso, pedir informações, completar com vida pregressa de cada um, essa coisa toda. Então, como a gente faz aqui em questões de aposentadoria, correto, todos os dias, em outras questões também, dá a oportunidade que a administração examine e decida esses processos. Então, se é divergente ou não, eu acho que vai chegar no mesmo ponto. Mas aí é uma questão de entendimento de cada um. Nós estamos sido uma concessão parcial da segurança. Pronto. Ótimo, exatamente. O embargador Amilcar aqui deu a solução. Nós estamos apenas... É aquela velha história. Ele fez o pedido, explicitou o direito dele. Nós estamos dando apenas o que compete à justiça dar. Nós não podemos dar o máximo que ele pediu. Nós só podemos assegurar que o direito dele seja examinado pelo órgão competente. Exatamente. O direito líquido e certo dele é de ter o pedido examinado. Ok. E eu não estou aqui a dizer que eles não têm esse direito absolutamente. Não quem não tem, não estamos a dizer isso. Então, eu colho aqui essa sugestão do eminente desembargador Amilcar, no sentido de que a concessão seria parcial não é isso? Para conceder ao Executivo o prazo de 30 dias para... O prazo que a Corte deliberar. Seria 30 dias? Concluir esse processo. Ok? Não é, desembargador Gilson? Vossa Excelência. Mantém o voto. Tem na íntegra o voto.
Então eu vou pedir vênia, senhor presidente, as respeitosas vênias ao eminente desembargador Gilson para acompanhar a divergência no sentido de conceder parcialmente a segurança, a fim de que o Executivo delibere no prazo de 30 dias sobre as promoções dos impetrantes. É como eu voto. Aqueles que acompanharam o desembargador Cláudio, no mesmo sentido, não é isso? Exatamente. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, eu estava aqui só fazendo registro de todos os posicionamentos dos desembargadores e eu fiquei muito interrogativa com relação aos... Vossa Excelência não é impedida? Não, é porque houve é o próximo. É o próximo. Esse aqui é o 19º procurador. É. O próximo, que é o 5º, é que é o 17º. Eu pedi para retificar ali, mas... Pois bem, então eu vou pedir vista, senhor presidente. Vai pedir vista? Peço vista. Os demais desembargadores aguardarão o voto vista. Pediu vista dos autos dos desembargadores Zeneide, os demais desembargadores aguardarão o voto vista. Eu chamo o mandado de segurança número 5, mandado de segurança 2003-7171, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, impedida a desembargadora Maria Zeneide. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, sim. Uma palavra. Este mandado de segurança visa tão somente a implantação de valores relativos à progressão funcional de policial militar ocorrida em 22 de outubro de 2012, sem a devida conclusão de procedimento administrativo para implantação preliminar suscitada de ofício por este relator quanto à ilegitimidade passiva do controlador do Estado do Rio Grande do Norte, conforme precedentes desse pleno. No mérito, o impetrante progrediu de cabo nível 5 para cabo nível 6, não tendo sido implantada em seu contra-cheque a referida diferença remuneratória. Estou concedendo a segurança para que seja implantado em seu contra-cheque o respectivo subsídio ao qual o impetrante faz jus, ou seja, o de cabo nível 6, com efeito retroativo à data de impetração do presente mandamos. O voto está A disponibilizado? título de curiosidade, há uma diferença de R$100. R$6? 100. R$100. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Pois não, senhor. O secretário alega que o processo ainda não chegou a ele, não chegou à secretaria, portanto, ele não teria como implantar... O controlador, né? Não, o controlador opinou pela não implantação. Ele está excluindo, mas ele excluiu o controlador. Ele excluiu. Aí, mantendo-se o secretário diz, mas o processo não chegou aqui na secretaria para implantar. Então, eu não pude implantar porque o processo não chegou à secretaria. Então, mantém-se assim, ainda assim, o secretário de administração como autoridade coatora, se o ato que se pleiteia no mandado de segurança não chegou ao secretário para cumprir. Nos precedentes anteriores, a gente vem... Desembargador Vivaldo... Como é, Vivaldo? Nos casos anteriores, nessas hipóteses, a gente não vem tomando esse posicionamento. Não, vem não. Por quê? Porque o secretário aí não é a autoridade coatora. O controlador, ele devolve. O controlador devolve para o comando. O comando já fez a parte dele, manda para o controlador esbarra lá e não manda para o secretário. Nessas situações, a gente está reconhecendo que o secretário não é competente, então não determinando a extinção do processo. Exatamente. Porque, na realidade, o ato não é um ato nem do secretário, nem ato do comandante da polícia. Porque o comandante da polícia cumpriu. O controlador é que não está dando cumprimento ao seguimento ao processo. Então, e o controlador não está dentro das autoridades. Então, exatamente. Situação. Então, o processo tem que ir lá para... Instância inferior. Fazenda Pública, não é? Só que ele não foi apontado. Não, foram os três. Tem o controlador. Então, pronto. Tem o controlador, e ele excluiu o controlador. Agora, e aí a preliminar do relator de exclusão do controlador. Aí, então, está diferente do que a corte vem decidindo. Está. Então, desembargador Ibanez, Vossa Excelência vai propor alguma preliminar ou acompanha o relator? Não, no caso, Vossa Excelência defendeu, está certo. Foi desembargador Gilson, vou prosseguir. Apenas no caso, haveria rejeição. O que é que o tribunal faz? Nesse caso, reconhece a competência do controlador para essa situação, porque ele está obstacularizando o seguimento do processo administrativo, e
por via de consequência, a devolução, o encaminhamento para o juiz de primeiro grau. Porque em muitos desses processos, o controlador não é apontado dentro do rol das autoridades numeradas como supostamente coatoras. Mas nesse caso aí não foi desembargador? Foi apontado. Então, no caso, me parece que a preliminar de exclusão do controlador deve ser rejeitada. Na linha dos precedentes. E excluir o comandante. Mas aí fica uma coisa curiosa. Veja bem, não se há de rejeitar e dizer que ele está aqui, porque ele não tem foro privilegiado daqui. Veja bem como é que a coisa fica. Entendeu? Quer dizer, rejeitando a preliminar significa o quê? Que o controlador é aqui. E aí nós estamos dizendo que ele não é aqui. Mas o problema é que o relator ele levantou essa preliminar. A preliminar é do relator. Pois é, e aí a gente tem que rejeitar a preliminar no sentido de que há ilegitimidade do Tribunal de Justiça para ferir o controle dos atos do controlador do Estado. Sim, também. Pois é, então. Mas aí no caso... excluir o comandante que tem força privilegiada e deixar o controlador. E nessa situação, perfeito, por aí. É o que a gente tem feito. Isso. No caso, então, vamos... For aqui, isso. Isso. Vamos colocar, então, no caso aí, é a exclusão do comandante e do secretário, deixando o controlador e reconhecendo a competência a incompetência restando o controlador com competência para análise do pedido, só que ele não tem foro nesta instância. É isso que ele está falando. Tá certo. O nobre relator, como se posiciona? Concorda? Então, todos de acordo com... Ok, então, no caso aí, a exclusão da legitimidade passiva do comandante e do secretário e o controlador, por não ter foro, não é? Aqui no tribunal, determinando que o processo seja remetido à instância inferior, para uma das varas da Fazenda Pública, não é isso? Senhor presidente, só... Do controlador, ok? Concorda, relator? Concorda? Senhor presidente. Pois não, excelente. Só para registrar, para ser fiel ao meu posicionamento, de que nesses casos eu tenho me posicionado pela extinção e não pelo encaminhamento ao juízo. Sim, Vossa Excelência. Mas aí me parece aqui que já está uma... assentado por conta do prazo, para decadência. Só fazer a ressalva para... Pois não, Excelência. De ordem pessoal, ok. Mas Vossa Excelência acompanha a solução que foi dada, ok. Já passo a adotar no ok, pois não, Excelência. Bem, vamos aos recursos em mandado de segurança. A doutora Tereza Maia tem... Não, deixa eu ver aqui. Embargo de declaração. Desembargador Vivaldo. Tem 2 embargos, né? Desembargador em mandado de segurança. Embargo de declaração em agravo regimental e mandado de segurança. Vamos lá. Embargado Maria Auxiliadora Fernando de Rocha, advogado Luzinaldo Alves, embargado governador do Estado, secretário de Administração e Recursos Humanos, presidente do Instituto de Previdência do Estado. Constitucional administrativo, processo civil, embargo de declaração, alegação de contradição no acordo hostilizado, questão de ordem de servidores públicos estaduais inativos, implantação dos reajustes previstos na Lei Complementar 419 de 2010, presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte, autoridade coatora, não detentor de prerrogativa de função hábil a ser julgado por esta Corte. Incidência da súmula número 2 do TJ, remessa dos autos ao juiz competente. Então, assim que eu estou votando, suscita a questão de ordem, diz que nós não temos competência para julgar os autos, os embargos, e determinando a remessa ao juiz de primeira instância. Todos de acordo com o relator? De acordo. O próximo, Excelência. O segundo. É dentro. Isso é o quê? Embargo de declaração? Você tem 2, né? Não, nós julgamos o agravo regimental. Esse aí é o agravo, né? Esse aqui é os embargos, em cima desse agravo. Embargo declaratório em cima do agravo regimental. Do agravo regimental. São idênticos. O segundo embargante é o Estado, embargado José Maria Macedo, advogado Laplace Rosado Coelho. Então, mesmo julgamento, mesma proclamação. Embargos em cima do agravo regimental que a Corte julgou. O agravo regimental se dizia respeito sobre... O agravo regimental era contra a decisão do sobrestamento do feito. Mas aí veio, posteriormente, veio o entendimento da Corte dizendo que...
que nós não tínhamos essa competência em relação ao IPER. Para não ficar parado. Para não ficar parado. Okay. Então, julgado, desembargador Amilcar, 2 embargos, desembargador. Os 2 embargos, Excelência, são simples. Eu estou conhecendo os embargos, mas estou rejeitando os mesmos. São várias, eu vou fazer a numeração aqui, porque visam a mera rediscussão dos fatos. Damião Flávio Curioso Brito, Francisco Pedro de Souza, Francisco Júnior Santana, Gilene Alves de Oliveira, Maria da Conceição de Oliveira, Maria das Dores Silva, Marione Pires de Paiva, Nilson Manuel Batista, Rita Gomes da Silva, Rosália de Almeida Sobrinho e Ururaí Cavalcante Tavares. Esse diz respeito ao embarque da declaração no mandato de segurança 2012-019-450-0, Excelência. Se eu só ver se tem aqui a manifestação de... nesse caso aqui, é só porque esse aqui, para esclarecimento, desembargador Cláudio, já foi julgado na linha anterior ao posicionamento que o tribunal tinha, desses processos da Lei 432, matéria repetitiva, mas aí os embargos se insurgem exatamente contra a rediscussão do fato, eu estou conhecendo e rejeitando. Rejeitando ambos. O segundo o segundo embarque é o 2012-019-108, distrito 5, que é Janice Mesquita e Sheila Mesquita. São apenas essas 2 impetrantes e os embargos de declaração apresentados visam a rediscussão da matéria, não há nenhuma omissão e contradição. E a decisão embargada trata da questão da implementação para os pensionistas do novo padrão remuneratório da Polícia Militar. Na matéria já foi julgada, é lógico que posteriormente a isso, nessas matérias nós estamos devolvendo lá para o 1º grau, mas a Corte já foi julgada, então os embargos se referem contra acórdão da Corte, então não há como... Conhecendo e rejeitando os embargos. Todos de acordo com o relator, julgado. Eu chamo aqui, a doutora Tereza tem um agravo, não é isso, doutora? Sim. Com a palavra, Excelência. Agravo interno em mandado de segurança, onde o agravante é Natanael Vieira Barbalho Bezerra, impetrado, agravado secretário-chefe de Gabinete Civil do Governo do Estado, secretário da Administração e governadora do Estado. O agravo interno interposto pela parte já nominada é contra a decisão do relator que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo de uma ação coletiva em tramitação com a mesma causa de pedido. Cumpre ressaltar de início que o plenário desta Corte, no julgamento do mandato de segurança coletivo 2012-013-7421, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta, substituto processual do impetrante ora agravante, reconheceu o pretenso direito dos servidores do Gabinete Civil nos moldes da Lei Complementar 418/2010, causa de pedido da apresentação. Paralelamente a isso, o presidente do STF concedeu a medida cautelar pleiteada pelo Estado do Rio Grande do Norte na suspensão da segurança 4763-RN. Para suspender a segurança coletiva nos autos do mandato de segurança 2012-03742, até o julgamento definitivo da demanda. Conclui-se, portanto, que a demanda coletiva ainda não transitou em julgado e os efeitos da segurança concedida por esta Corte encontram suspenso até o julgamento definitivo. Por outro lado, o STJ, em alguns julgados, já concluiu pela possibilidade de sustação de andamento das ações individuais, enquanto se aguarda o julgamento da ação coletiva. Assim, considerando o entendimento acima exposto, estando o mandato de segurança pendente de julgamento, foi corretamente determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação coletiva. Pelo exposto, observando que não adveio qualquer outro fato ou fundamento jurídico novo que pudesse viabilizar a reforma da decisão, conheça o provimento do recurso. Todos de acordo com a relatora? Julgado, Excelência. Desembargador Amilcar tem um agravo. A matéria é bastante simples. Na realidade, agravo regimental de mandado de segurança número 2013-0455-555, distrito 5, tem como agravante Jaime Campos Godeiro. A matéria já registra precedente desta Corte. Então, a decisão que indeferiu a medida liminar, tornando-se em efeito o ato administrativo que negou o gozo de licença-prêmio ao servidor
Ato motivado no Decreto Estadual 23.627/94, que suspendeu temporariamente a concessão da benéfica no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, com isso que compatibilizar as despesas públicas com a receita estimada para o exercício 2013. Ato discricionário, necessidade de observância dos critérios da conveniência e oportunidade da administração para a fruição e benefício. Inteligência do artigo 104 da Lei Complementar 122/94, ilegalidade não evidenciada, agravo conhecido e desprovido, na linha de algumas matérias que nós já julgamos nessa corte. Todos de acordo com o relator. Julgado, Excelência. Desembargador de Lermando tem 3. Excelência, eu tenho inicialmente o agravo regimental no mandado de segurança 2013, 021, 425, 2, onde é agravante Irã Campos de Lima e agravado Estado do Rio Grande do Norte. E tem a seguinte emenda: processual civil, agravo regimental, mandado de segurança, decisão denegatória de liminar, servidor público, pretensão de gozo de licença-prêmio, ato discricionário da administração, ausência de argumentos novos capazes de promover mudança do entendimento, decisão mantida por seus próprios fundamentos, recurso conhecido e desprovido. Todos de acordo com o relator. Ainda o agravo interno, mandado de segurança, 2013, 009063/8, onde são agravantes Veralice Amorim de Figueiredo e outros, e agravado Estado do Rio Grande do Norte. Processo civil, agravo interno, decisão que determinou a suspensão do mandado de segurança individual enquanto se aguarda o julgamento definitivo do mandado de segurança coletivo pertinente à mesma matéria. Alegação de inexistência de litispendência entre as ações individual e coletiva e relevância de tal argumento para promover a reforma da decisão. Litispendência que, a caso existente, implicaria na extinção do feito e não na sua suspensão. Alegação de violação ao livre acesso à justiça, inocorrência, direito regularmente exercido e apenas suspenso momentaneamente, precedente desta Corte, agravo interno conhecido e desprovido. E nesta mesma linha, porque é a mesma hipótese, é o também agravo interno mandado de segurança, 2013, 020-282/4, onde é agravante Francisco de Assis da Silva e agravado Estado do Rio Grande do Norte. Tem a mesma emenda, Excelência. Ambos têm a mesma emenda. Todos de acordo com o relator. Julgado, Excelência. Ainda tem, Excelência? Não, Excelência. Embargador Vigílio, embargo de declaração e outros processos, Vossa Excelência tem um. Tenho, senhor presidente. São os embargos de declaração, em agravo regimental e em ação civil originária 2001, 55036. Origem é a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Embargante é a COSERN, Companhia de Energética do Rio Grande do Norte. Advogado Dr. Roberto Medeiros dos Santos. Embargado é o município de Frutuoso Gomes. Eu vou ler a emenda, senhor presidente, com a observação que eu faço de que essa decisão, inclusive, já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, que anulou decisão nossa. Daí o processo ter voltado. E eu digo aqui o seguinte: processo penal, embargo de declaração e embargos, processo civil, embargo de declaração e agravo regimental, inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, alegada omissão e obscuridade do julgado não evidenciado, pretensão de rediscussão na matéria, impossibilidade, manutenção da decisão embargada, inclusive no tocante à multa, que é a singularidade, pelo manifesto intuito protelatório dos autos. E é exatamente que eu chamo a atenção dos eminentes colegas, porque essa multa tem sido objeto de apreciação na segunda Câmara, tanto por mim quanto pelo desembargador Ibanez, que nós estamos muito vigilantes nesses embargos declaratórios que o são absolutamente procrastinatório. Inclusive, nós tivemos acesso a um voto escancarado do ministro Celso de Mello, refutando essa renitência dos advogados, com todas as venhas, nesses embargos declaratórios. E fixamos essa premissa de que os segundos embargos declaratórios, em ação, em agravo regimental de agravo interno, aí já beira, não é, o exótico. Então, por essa razão, senhor presidente, eu estou aqui conhecendo, mas rejeitando os embargos de declaração, dizendo que não há nenhuma daquelas hipóteses do 535, dúvida, contradição, obscuridade. É como eu voto. Todos de acordo com o relator. Julgado, Excelência. Desembargador João Rebouça tem 4 agravos, né, desembargador? Com a palavra, Excelência. Em ação rescisória, GTNS é ateu, não sei se tem quórum.
É só apontar quem são os suspeitos ou impedidos. O desembargador Cláudio Santos não funciona, né, desembargador? GTNS, né, desembargador? Quem é que mais não funciona? Hein? GTNS. É do Judiciário? É. Judiciário. Não. Mas tem quórum. Aquele que se achar... Tem quórum. É que agravante é o Estado do Rio Grande do Norte e agravada a Astécia Bezerra Gomes Lemos. Eu estou nos termos precedentes, senhor presidente, conhecendo e desprovendo o regimental. 3 aqui. Maneiro começou. Você votou como? Eu estou conhecendo e desprovendo do regimental. Desprovendo o recurso, todos de acordo com o relator. Julgado, excelência. Ainda tem? Tem. Todos são GTNS, até a mesma matéria que é agravada do Estado do Rio Grande do Norte e agravada a Norma Letícia Pessoa Leão Lins. Também. Mesmo julgamento, mesma proclamação. Pode prosseguir, excelência. Desembargador João, são em GTNS do tribunal? A suspeição okay, vai obrigado, ser consignada, excelência. Obrigado. Agravado do Estado do Rio Grande do Norte, agravado Gustavo Luiz Souza Santiago. Também mesmo julgamento, mesma proclamação. Tem o agravante regimental em ação rescisória, senhor presidente, que é o agravante é o GBOX, é outra matéria. Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército e agravado é Décio Augusto de Carvalho. Você viu a nova que é o seguinte, fiz um breve resumo. Foi uma antecipação tudo dela em rescisória. Em rescisória. Um agravo. Aqui é o seguinte, a decisão que se pretende rescindir, que a autora do caso era GBOX, determinou a condenação da hora agravante, GBOX, em R$ 3.000 por danos morais e R$ 160.000 da cobertura do seguro por morte da mãe do réu da ação originária. Doutor Nilson estava me substituindo e deferiu a petição inicial. Indeferiu. Esta corte conheceu e desproveu o agravo regimental do indeferimento da inicial. O GBOX, que é agravante regimental, ora em exame, interpôs recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, que foi negado. Ele fez um agravo em recurso especial no STJ, o ministro Sidney Benetti também desproveu esse regimental agravo lá do Superior. E requer o desarquivamento e o levantamento do depósito inicial na rescisória. E este relator indeferiu esse pedido com fundamento no artigo 428, 2 do Código de Processo Civil, porque foi unânime a decisão. Eu estou mantendo a decisão com esse fundamento. Fiz aqui um resumozinho para entender. Claro. Todos de acordo com o relator? Conhecimento e desprovimento. Julgado, excelência. Ainda tem, excelência? Não, obrigado, senhor presidente. Doutora Fátima tem 4 agravos, né, doutora? Não, conflito, desculpe, conflito. Está em mesa, excelência? Que absurdo. Pode identificar e relatar isso. Que absurdo. São 3... que eu poderia, 3 conflitos sobre a mesma matéria, que eu julgar em bloco, uma vez que com relação à conexão que não determina a reunião do processo e um deles já foi julgado. Então, a ementa, inclusive, tem a mesma característica. Conflito negativo de competência, 2013, 1930, disto 8. Origem 11ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitante juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 11ª Vara Civil da Comarca de Natal, entre partes do Banco Santander e também o Banco BV Financeira S.A., mudando, inclusive, Vivaldo Mota. O suscitante juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal, o processo 2013, 1601, disto 6, suscitado juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Natal, entre partes Banco Santander e Clotilde Fernandes de Oliveira. O outro origem 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, processo 14094, disto 7, suscitante 5ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim, entre partes BV Financeira S.A. e Gerson Xavier de Oliveira. Então, se busca exatamente, excelência, o declínio da competência
pelo juiz suscitado em razão da conexão com a ação revisional anteriormente ajuizada e a impossibilidade da reunião dos processos, tendo em vista que um deles já foi devidamente julgado. Então, Vossa Excelência está concluindo como? Aí eu concluo, a parte dispositiva do voto. Exato. Aí eu concluo, seguindo os precedentes desta Corte, certo? Determinando a remessa dos autos ao juízo suscitante. Suscitante. Exatamente. Porque os processos já foram julgados. Conflito, exatamente. Conheço do conflito e mando para a vara competente. Juízo suscitante. Exatamente. Eu entendi. Todos de acordo com a relatora? Ainda tem, Excelência? Ainda tem mais um que é diferente. Que também é conflito, mas a matéria é diferente, uma vez que trata-se do envolvimento de direito sucessório. Então, a emenda está, o processo é 2013, 20.559, origem segunda vara das sucessões da comarca de Natal, suscitante juiz de direito da segunda vara de sucessões da comarca de Natal, suscitado juiz de direito da primeira vara civil comarca de Natal, entre partes Maria Soares dos Santos e Francisco de Sales Tagino dos Santos. E a emenda está assim, qualquer esclarecimento eu posso prestar posteriormente. Cível, processual civil, conflito negativo de competência em ação ordinária de reintegração de posse, lide principal que discute questão de fundo eminentemente possessória, ainda que envolva direito sucessório, direito de propriedade que demanda temas de alta indagação, necessidade de dilação probatória, inaplicabilidade do juízo universal da vara de sucessões, inteligência do artigo 984 do Código de Processo Civil, precedentes desta Corte, competência do juiz suscitado. Os doutores, de acordo com a relatora, julgado. Mais algum processo que independe de pauta? Pauta anterior, o de número 1, o relator GTNS, Vivaldo, desembargador Vivaldo, revisor, desembargador Saraiva. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. GTNS. Suspeição do desembargador Amilcar. Tem quórum, é AT. Tem quórum. Eu estou de acordo com os precedentes, julgando parcialmente procedentes os embargos interpostos ante a constatação de parte do excesso na execução alegada, de modo a estabelecer como valor devido, 113 mil, etc., sobre o qual devem ainda ser acrescidos juros de correção legais com a determinação dos descontos obrigatórios, serem efetivados somente por ocasião do pagamento após excluídos os valores devidos a título de juros moratórios, em conformidade com a legislação em vigor. É assim que eu estou julgando. Todos de acordo com o relator? Julgado, Excelência. Eu chamo de número 2, embargo de execução. Relator, desembargador Saraiva. Revisor, desembargador Ibanez, GTNS. Impedida, desembargadora Zeneide. Suspeições, desembargador Vigílio, Amilcar Maia e Dilermano Mota. Tem quórum. Senhor presidente, a mesma matéria, embargado aqui é Vanessa Amanda Barreto, José Adriano Soares Coelho, Alain Maxwell Lisboa e Lígia Maria Cavalcante de Paiva. A mesma matéria que o desembargador Ivaldo acabou de julgar. Eu estou dando procedência aos embargos do Estado do Rio Grande do Norte, na mesma linha, mesmo precedente da Corte. Mesmo julgamento, mesma proclamação, todos de acordo? Eu chamo de número 3, embargos infringentes 2006-44-98, relator, doutor Jabas Bezerra, que eu convido para tomar assento à bancada. Ele está presente, desembargador? Tomar assento à bancada em substituição ao desembargador Dilermano Mota. Pode identificar e relatar, Excelência. Embargos infringentes 2006-044-98-3, o embargante é a liderança Factoring Sociedade de Fomento Comercial Limitada, e o embargado é Ronaldo Antunes de Oliveira Filho. Eu vou passar a leitura da ementa, qualquer dúvida poderei esclarecer. Processual civil, embargos infringentes em apelação civil, embargos à execução, acordo que anulou penhora de bem de família hipotecado e titularidade do fiador, dado em garantia de escritura pública de confissão de dívida firmada em favor de sociedade empresária. Revisão do julgamento com base no artigo 543-B, parágrafo 3º do CPC. Ré com repercussão geral, 612-360, o qual firmou posição pela constitucionalidade da penhora do bem de família de fiador em contrato de locação. Hipótese distinta da hora analisada. Inaplicabilidade
do precedente firmado, manutenção do acórdão revisado. Alguma divergência? Informação. Primeiramente, a Câmara. Segundo, qual foi realmente o teor do voto vencido. Porque em embargo infringente nós tivemos aí decisões divergentes, ou parcialmente divergentes, na primeira e na segunda instância, né? Então, como é um assunto muito delicado, eu queria saber só o voto vencido, qual é o teor, e qual foi a Câmara, e de quem foi o voto vencido na Câmara. Eu vou ter que observar. Por favor. Eu vou ler aqui a decisão do desembargador Rebouças sobre bem rapidinho. Traz o embargo infringente interposto por liderança Factoring Sociedade, em fase de acordo da egrégia terceira Câmara Civil deste tribunal, que por maioria de votos deu provimento parcial a recurso para reformar a sentença quo, vencido o relator, desembargador Oswaldo. O embargante defende o cabimento do presente recurso com base no artigo 530 por se tratar de julgado não unânime em sede de apelação. E assim vai a parte final, ele admite o recurso interposto. Então, logo aqui à frente deve ter exatamente a decisão da Câmara. Porque esse assunto, a gente, toda a jurisprudência é pendular com relação a você dar um bem de família em garantia de uma confissão de dívida, não é? E o que predomina, pelo menos na minha lembrança, é que se esse empréstimo, se esse dinheiro for utilizado para a empresa ou para a família, e aí tem se temperado esse tipo de decisão, que é uma decisão muito delicada. Já tem o desembargador aqui, a decisão, a Câmara, na época o presidente da Câmara era o desembargador Aécio, o desembargador Rebouças. Aqui tem, diante do exposto pelos fundamentos acima expostos, conheço da apelação e dou-lhe provimento parcial para reformar a sentença quo, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, no mais, mantê-lo nos seus demais termos pelos próprios fundamentos. Esse é o voto vencedor, ou é o voto predominante ou o voto vencido? É do acordo. Do acordo. E a argumentação do voto? Do vencedor. Do voto vencido. Que é, o processo está aqui por conta do voto vencido. Isso. Não, Oswaldo. Não, foi o desembargador Oswaldo. Então, para o acordo. Predominou a impenhorabilidade. Isso. E se Vossa Excelência quiser, eu leio a ementa do... Não, para mim está esclarecido. Prevaleceu a impenhorabilidade do bem de família. Exatamente, é isso que me interessa. Por maioria. Para mim está esclarecido, para mim. Então, e Vossa Excelência, doutor Chaba, está votando como pelo improvimento do recurso, é? Eu acho que deu uma olhadinha, lá, né? Acredito que sim. Então Está mantendo a decisão? Está reformulando. Isso. Não. Pois é. Pelo menos a conclusão do acórdão. Agora já foi aqui. Da penhora, da impossibilidade, foi a conclusão. E a conclusão do relator aqui é mantendo a decisão da Câmara? Não. Aí tem acata aí a exceção, no caso, do que... Como é? Eu estou aí. É impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Fez uma ginástica extraordinária ultimamente com relação, inclusive, considerando que se esse bem dado como garantia o foi, não é? Em proveito da empresa, é absolutamente possível. Há essa divergência. Não é, Edvaldo? Sempre essa divergência. Exatamente. Mas eu tenho, nesses casos, desembargador Vigílio, pelo que eu me lembre, e minha memória está ficando cada dia mais fraca depois dos 60, eu tenho votado em regra pela impenhorabilidade.
Porque nesses casos se trata de uma factoring. Foi desconto de dinheiro, de título, não sei o quê. Tá? Está compreendendo? E aí nós não temos conhecimento, no caso, até porque não seria possível, uma vez que não foi translúcido ou parecido, ou sequer foi dito, não era o caso, de a que se destinava esse eventual negócio, não é? Quer dizer, é uma situação bem complicada, porque exige o exame da peculiaridade. Eu não sei se o desembargador já, mas me parece que eu adiantadamente voto pela impenhorabilidade. Porque muitas vezes ele está forçado a fazê-lo numa confissão de dívida, como é o caso, para dar uma garantia real. Aí não tem outra, só tem a casa de morada. Então faz isso e a Constituição defende absolutamente o direito à moradia. Quer dizer, a impenhorabilidade do bem de família é uma coisa, para mim, extremamente importante no direito, e isso eu, em regra, faço dessa forma. O doutor Jarbas está concluindo como? Pela improcedência? Olha aí, hein? Essa é a minha dúvida, porque, na realidade, até eu ia fazer uma sugestão, porque faz referência a embargos infringentes 2006-0044-98. E na conclusão da ementa, inaplicabilidade constitucional diz o seguinte: processual civil, embargos infringentes, apelação, embargos à execução, acórdão que anulou a penhora do bem de família, hipotecado e titularidade do fiador, dado em garantia de escritura pública de confissão de dívida firmada em favor de sociedade empresarial. Revisão do julgado com base no artigo 546-B do CPC, RE, com repercussão geral número 600, do qual firma a posição pela constitucionalidade da penhora do bem de família de fiador em contrato de locação. Hipótese distinta da hora analisada, a inaplicabilidade do precedente firmado, manutenção do acórdão revisado. Me parece que, na realidade, talvez a confusão tenha... Não se trata de acórdão revisado, porque aqui não trata de uma revisão de edição ou de uma situação de ação rescisória. Mas seria assim, a manutenção do acórdão vencedor. Eu acho que faria... de reexame. Não, ele teve ele ficou suspenso. Na realidade, o que é que eles chegam lá em Brasília? Eles botam um carimbo, eles não examinam se a repercussão geral, me parece. Geral, e botam um carimbo lá de repercussão geral. E, na realidade, pelo que eu concluí aqui do voto do Dr. Jarbas, é que a matéria que é tratada nos autos, ela não se adequa ao caso de repercussão, dado de repercussão geral do negócio de locação, me parece, né? Aí, então, ele estaria mantendo, pelo que eu estou entendendo, mantendo a decisão adotada por maioria da Câmara à época, pelo que eu estou entendendo aqui. A correção é só na palavra. Na palavra. Aí, voto revisado em vez do voto predominante. Predominante. E também na conclusão do acórdão, porque isso é que está fazendo exatamente a celeuma de compreensão. Ok, todos de acordo com o relator. O relator concorda com a modificação. Não, eu vou pedir vista do processo. Aí, Excelência, eu vou entrar em férias e eu peço a minha... Ele está acompanhando Vossa Excelência. Mas eu vou examinar aqui agora, tem cheque, tem nota promissória, tem uma pública, resultado em cartório. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar os votos. Não, eu adiantadamente peço vista. Adiantadamente, pronto. Todos não há concordam. Problema, não há problema. E eu já fico deixando claro que, da minha parte... pode haver o julgamento sem minha presença. Pode dar prosseguimento, não é isso? Isso. Não, mas quando Vossa Excelência voltar, me avisa que eu trago. Não, mas aí eu vou... Não demorou de 2006 para cá? Demora mais um mês? Eu vou tirar férias de 60 dias e aí vai ser complicado para ficar esse tempo todo o processo parado, não sei. Aí, Vossa Excelência aqui... Bem, após o voto do relator negando o provimento aos embargos, pediu vista antecipadamente o desembargador Cláudio Santos. Os demais aguardam o voto vista. Porque João está me dizendo aqui que o STJ manteve a decisão. Como é que está de novo essa rescisória, esses embargos infringentes aqui novamente? Pelo exposto não se conhece o agravante mental. Inclusive o ministro Beneto ele não conheceu do especial. Eu vou olhar essa questão processual, que é melhor. A gente pode... Não, ele julgou outra aqui, várias páginas.
ele aponta dissídio existencial, inclusive o advogado é Ângelo Delgado, que lá em Brasília. Tanto o exposto nega seguimento ao recurso especial. Dia 18 Mas houve um julgamento de outros embargos aqui. Manteve. Bom, está pedido visto. Aí houve o agravo regimental e o ministro Benetti novamente, as folhas 41, ele diz, pelo exposto não se conhece o agravo regimental. Então manteve o acordo da terceira Câmara. Manteve. O que guia essas decisões é a finalidade do empréstimo. Exatamente. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência permanece voto visto. Porque, desembargador Cláudio, é preciso ser dito que na característica... Sabe, só Vossa Excelência me permite? Não, claro. É que nos autos tem uma cópia de um acórdão da relatoria da eminente desembargadora Célia Smith, já julgando um embargo de infringentes. E esse... Excelência, rapidamente aqui, em 2 páginas, deixa eu só bem rápido fazer a leitura do relatório, porque aí eu acho que, né, a gente, se for possível... Trata-se de embargos infringentes da relatoria da desembargadora Célia Smith, julgado pelo Tribunal Pleno, em face do acordo proferido em sede da apelação civil pela terceira Câmara Civil, relator desembargador Oswaldo Cruz, relator para o acordo desembargador Rebouças, no qual se anulou penhora realizada sobre bem de família, dado em hipoteca em escritura de confissão pública de confissão de dívida. Interposto recurso extraordinário especial, este restou desprovido pelo STJ no julgamento do AGRG no RESP número 98.216, folha 620, seguintes. Enquanto aquele foi sobrestado, aguardando pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no paradigma do recurso extraordinário 612.360. Enfrentada a questão de fundo pelo Supremo Tribunal Federal, a vice-presidência determinou a remessa dos autos ao gabinete do relator, a fim de que seja submetida ao órgão colegiado respectivo para fins de manutenção da decisão ou exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo... Bom, isso aqui é o relator. Quem vai pedir vídeo, é bom também que... Não. É bom também que, veja bem, o STJ tem dito que para a caracterização do bem de família não basta dizê-lo. É preciso que seja o único bem do devedor e, inclusive, lhe sirva de moradia. Não é todo bem de família. Foi, né? O bem de família, porque às vezes se diz, não, é bem de... Não, peraí. O bem de família é para ser o único bem, não é, no domicílio do devedor e que esse bem lhe sirva de moradia, porque se tiver alugado ou com outras destinações, já descaracteriza o bem de família, salvo se for para locação e o proveito dessa locação sirva para uma outra moradia, não é, daquele devedor. Residencial, com fim residencial. Isso. Ok, então vai permanecer o pedido de voto visto antecipado, não é? Então eu indago do senhor se há mais algum processo em mesa para julgamento. Excelência, eu tenho aqui só leitura de acordo. Pois não, excelência. Pode uma palavra, excelência. Pronto. O mandado de segurança 2012, o impetrante é Luiz Lídio de Freitas e o impetrado é o presidente do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado. A ementa, constitucional, mandado de segurança, militar da reserva remunerada, pretensão de percepção de provento de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Estadual 463 de 2012, preliminar de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para processar e julgar o feito. Autoridade impetrada, no caso, o presidente do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado, que não detém foro por prerrogativa de função, em razão de não constar no rol das autoridades elencadas no artigo 71, a linha da Constituição. Acolhimento da prefacial, remessa do feito à instância inferior. Todos no mesmo sentido, só que eu gostaria de citar o nome para caso de esse impetrante RS do S, que Renata Souza dos Santos, e o impetrado é o presidente também do Instituto da Previdência do Servidor do Estado. O próximo é o 2012 01657, a impetrante é Marli Costa de Moura, também o Instituto de Previdência, no mesmo sentido, a mesma ementa. Também o impetrado é o mesmo, só muda o impetrante, que é Almira Lopes de Brito. No mesmo sentido, só muda o impetrante José Wildo de Souza. Continuando, Bartolomeu Gomes de Oliveira.
2013-013-73780, o impetrante é Damásia Miranda Bezerra. O 2013-014-959, a impetrante é Maria das Dores Cardoso de Lima. O próximo é o 2013-009288, Francisco Pires de Souza e outros. Os outros são Jorge José Varela do Nascimento, José Arnaldo de Oliveira, Manel Soares de Lima, José Ferreira Alves, Francisco Barbosa de Aguiar. Aprovada a leitura do acordo. Ainda falta 2. O 2013-00675, Valdenício Vieira. E, por último, o impetrante é Ezequias do Nascimento. Ok. Mais algum processo em mesa para julgamento? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.